Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. O RPR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta pra nós, você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe em que ele investe? Você reputa ser um bom fundo, um fundo arriscado? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês ainda vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 1.578 inscritos e almejamos alcançar 2.000 ou quem sabe 3.000 até o final do ano. Temos agora a possibilidade do ícone Seja Membro. Se você tornar-se membro do canal, você vai nos ajudar financeiramente no nosso crescimento e na nossa evolução. Almejamos comprar um microfone de qualidade, ter uma câmera e outros equipamentos para a evolução do canal. E por meio do Seja Membro, você vai nos financiar e vai ajudar no nosso crescimento. Tem alguns benefícios exclusivos por se tornar membro, tá? Clica nesse íconezinho que você vai descobrir. E o valor de entrada, o primeiro valor, ele é bem baratinho. Bom, então se você quiser nos apoiar, quiser ajudar o nosso crescimento, eu vou ficar imensamente grato. Vamos à frente aqui para a gente saber mais a respeito desse fundo. Esse fundo é do setor de recebíveis imobiliários e ele é um recordista. Nos últimos tempos é o fundo que no acumulado é o que mais vem pagando, na minha opinião. É um fundo que é tido como recente na Bolsa, no mês 8 de 2020, foi lançado na base de 100, é da gestora Urca e ele é híbrido, pode investir naquilo que ele quiser, apesar de atualmente ele só ter CRIs. Ele tem uma excelente liquidez diária, já de 2.700.000 por dia, e os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele já tem repreciação no IFIX e conta com 1.660.000 cotas. Atualmente ele está num péssimo momento para alguém optar a entrar nesse fundo. Por quê? Porque ele está num PVP muito alto. Ele está sendo negociado a 1,30 de PVP. O que isso significa? Isso significa o seguinte: esse fundo possui de patrimônio 154 milhões, mas como ele está sendo negociado muito acima do que ele vale, ele está sendo negociado por 200 milhões. Então, esse preço mais caro é como se você estivesse comprando uma nota de 100 por 130 reais. Vamos entender melhor o seguinte, ó. Ele é uma cota que vale R$ 92 reais, e o mercado está aceitando pagar R$ 120 reais. O que acontece? O valor médio mesmo desse fundo é R$ 98 reais. Mas por que está 92? Isso aqui chama-se marcação a mercado. Então, se você observar esse fundo daqui a alguns meses, pode ser que ele já tenha voltado à normalidade. O fundo é marcado na curva do CRI. Então, como os juros futuros estão em alta, a tendência é que a marcação dos CRIs que tem na carteira desse fundo aí seja marcado um pouco mais abaixo, mas isso oscila. Então eu reputo, novamente eu informo, que a média dessas cotações é R$ 98 reais. Então o que acontece? Esse PVP a R$ 98 reais não estaria 1,30, estaria algo em torno de 1,22, 23, mas ainda assim é um péssimo ponto de entrada aí para você participar desse fundo. Tendo o mês 8 como referência, esse fundo conta com 33 mil cotistas. Vamos à frente. O que acontece? Eu me tornei cotista desse fundo e eu entrei nele caro. Eu entrei nele a R$ 130 reais. Eu entrei nele nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui, em julho, foi anunciada uma subscrição, que a gente observa aqui, ó. Quarta subscrição dele foi anunciada em 22 de julho. Então eu entrei. Quando foi anunciado, o início foi 22 de julho. Então, eu entrei quando foi anunciada a subscrição a R$ 130 reais. Por quê? Na época, ele tentou dobrar o seu capital. Você vê lá que ele é um fundo que tem 150 milhões de reais, mais ou menos, e ele conseguiu captar 170 milhões. Inclusive, a oferta acabou 17 de agosto. Eu acredito que no final desse mês de setembro, eles integralizem as cotas. Elas ainda não foram integralizadas. Pelo menos até sexta-feira não foram. E provavelmente, na data que esse vídeo estiver saindo, ele vai sair programado para vocês. Acredito que esse vídeo vai sair na quinta-feira. Então, quinta-feira é o último dia útil do mês. Eu acredito que nessa data eles venham anunciar a integralização das cotas. Enfim, o que eu quero dizer? Eu acredito que o máximo que a pessoa deveria entrar nesse fundo
seria R$110. Só que o que você observa? Em nenhum momento esse fundo chegou a R$10, a 110, ó. Apenas ele beliscou aqui, ó, no ano passado. Então, nesse ano, esse fundo chegou a ser negociado por vezes a R$140, final do ano passado e esse ano. Ele foi jogado para baixo aí, ó. Mesmo assim, ele ainda ficou em patamares de R$125. Voltou a se recuperar, ser negociado próximo de 140 novamente. Teve a queda em razão da sua subscrição, sendo alçado para R$115 aqui, ó. Então, aqui estaria fora dos 10% aceitáveis, mas talvez pudesse ser um ponto de entrada também no fundo. Mas enfim, eu sempre trago o alerta de que evite entrar no fundo muito caro, porque se você entrou aqui, ó, 140, R$150, quando esse fundo é alçado agora para 115, muitas pessoas não entendem o mercado e acabam se desfazendo das cotas no prejuízo. Então, eu adentrei ao fundo porque eu enxerguei uma oportunidade e eu entrei e meu capital ele aumentou em 150% o capital que eu aloquei. Então, com isso, meu preço médio saltou de R$130, que foi o que eu adentrei, para hoje R$113. Essa é a minha primeira subscrição que eu participo. Eu me posicionei e participei da minha primeira subscrição. Nas próximas subscrições, caso ele faça no valor próximo ao VP, pode ser que eu consiga já jogar meu preço médio para algo em torno de 108, algo em torno de 106, e aí eu já fico dentro do limite dos 10% que eu tanto reputo. Então, o que acontece? O que eu quero tentar mostrar eu só entrei nesse fundo caro porque eu tive a oportunidade de já entrar baixando muito o meu preço médio. Mas, apesar de eu ser cotista e reputar ser um excelente fundo, apesar de ser um fundo muito arriscado, eu vou demonstrar os riscos aqui para vocês, eu acredito que esse fundo mesmo nunca deu porta de entrada para quem quis adentrar ao fundo, isso dentro dos limites dos 10%. Se a gente observar os R$100, esse fundo nunca chegou nem perto dos R$100. Então, assim, existem correntes que dizem que só entra no fundo com 0 de ágio. Beleza? Essa pessoa até então não teve a oportunidade de adentrar ao fundo. Existem outras correntes que entram com até 5%. Também não teve chance. Aí existem outras que falam que até 10%. Também não teve chance. Então, assim, esse público aqui, ó, que não aceita pagar ágio, ou o ágio vai até 10%, por enquanto ainda não teve janela de entrada para entrar nesse fundo. Como eu disse, somente um único período aqui bem curto e rapidamente as cotas voltaram já acima dos 10% de limite aceitável. Mas, com o decurso do tempo, as cotas tendem a voltar para esse patamar aqui, ó, de R$100, R$110. Então, bastante cuidado se você entrar nesse fundo muito caro. Vamos à frente. A gente observa aqui o seguinte: é um fundo que sempre vem entregando muito acima do normal, muito acima mesmo. Ele entregava 2, 3, 2, 2, 2,25, 2, 2,80, 1,18 aqui, caiu bastante nesse período, que é o período de subscrição, 2, 2,40, 1,48, aqui ele já estava se preparando para a subscrição e mesmo durante o período de subscrição entregou R$2. Se a gente for observar o yield entregue, foram sempre yields muito altos, 1,90, 2,40. Isso em cima de valores bem acima do seu VP. Ó. Se a gente for observar os valores do fundo, ó, 113, 13% acima. 130, 32% acima. 140, 40% acima. Ó. 130, 130, 128, 130, 130, 123, 24, 25. 117 recentemente. Mas note que ele está sempre sendo negociado muito acima do seu VP. Muito acima. E aí, os yields, mesmo assim, ainda são yields altíssimos, ó. 1.9, 2.4, 1.45, 1.5, 1.7, 1.60. O que eu quero dizer com isso? É um fundo, olha os expressivos acúmulos que esse fundo vem nos últimos 12 meses. 21% nos últimos 12 meses. Algo fora do normal. Então, na minha opinião, é o fundo que mais paga, mas a gente vai ver que é um fundo bem arriscado. E eu vou mostrar o risco desse fundo para vocês. Essa última entrega de R$2 representou 1,66% e, como eu antecipei, 21% acumulado. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Infelizmente, a gente não tem um relatório muito atualizado. Então, aqui eu vou trazer as informações baseado no relatório que ainda não veio. Eu também acredito que no dia 30 dessa semana agora, eles devem lançar um relatório. Essa semana, quando esse fundo estiver vir ao ar, esse vídeo for ao ar, eu vou estar de férias. Mas assim que eu retornar das férias, eu vejo a possibilidade, caso tenha um relatório mais atual, de eu trazer um vídeo mais atual dele. Mas enfim, ó.
Vamos para as considerações do gestor. As carteiras dos empreendimentos seguem com performance dentro do esperado, ou seja, altíssimo, com oscilações de arrecadação dentro das margens calculadas. Então, está tudo dentro da normalidade. Seguindo a mudança nas carteiras dos empreendimentos, seguimos com a mudança programada, estão mudando de IGPM para IPCA. Então, ó, o que ele fez? Ele pegou o CRI Mantiqueiras, o CRI Lotelar, e está mudando eles de IGPM para IPCA. O IPCA segue a tendência de redução de spread em relação ao IGPM, melhorando a performance da carteira do fundo. Conforme as obras dos empreendimentos evoluem, o ritmo de venda dos empreendimentos cresce e a razão das garantias fica ainda mais favorável. Isso eu vou mostrar para vocês dentro do relatório lá. Isso vem ocorrendo no Nabilec, Mantiqueiras, Lotelar, Imógia, Lago das Colinas, sendo na última atmosfera em fase final de diligência e inclusão de empreendimento do CRI. Aí aqui é o seguinte, como esse relatório não é bem fresquinho, o que ele disse aqui, ó? Ele falou o seguinte: iniciaremos as alocações dos recursos provenientes da oferta ainda no mês de agosto. Então esse relatório é de agosto, nós já estamos em setembro. Então provavelmente quando vier o relatório de setembro, eles já devem trazer a informação de quanto que eles alocaram. E esse é um fundo que aloca muito rápido. Pode ser que ele já venha alocado ali 30, 50, 70, 80% dos recursos já no próximo relatório gerencial. Nós temos que aguardar para ver. Seguindo a filosofia da gestora e o fundo de ter o caixa mínimo necessário para novas alocações nas próprias operações da carteira, nas operações True Sale e Pró-Soluto. Vamos à frente. O que esse fundo cobra? Esse fundo cobra de taxas 0,25% ao ano, mais 0,95% de taxa de gestão. Então isso aqui dá algo em torno de 1,2%. A taxa tá normal, tá saudável, mas já começa a destoar um pouquinho de outros fundos aí. Mas isso para mim não me interessa. Me interessa é o que o fundo cobra realmente na prática, o que isso impacta nas receitas do fundo. Ele também cobra taxa de performance. Amor, você acha justo um fundo cobrar taxa de performance? Acho mais que justo. Perfeito. Desde que seja uma taxa de performance justa. Então eu reputo aqui ser uma taxa justa. Ele cobra 20% do QCD inflação mais 7%. Pessoal, com a inflação atual em torno de 8%, talvez podendo chegar a 9%, um fundo entregar 8% mais 7%, ele está entregando para você o QCD a 15%. É muito alta essa taxa de performance e o fundo ainda consegue bater. É justo, se o gestor está conseguindo bater um benchmark desse, ele quer ter essa taxa de performance, mais do que justo. E aí a gente vai ver o que tem representado as despesas do fundo aqui em relação ao que ele receita, que é o que eu venho trazendo. Eu vou trazer aqui, o ideal seria, tá ótimo, que aqui já está dentro do que eu peço, os 6 últimos meses do que o fundo receitou. Mas o ideal seria se ele tivesse aqui o acumulado do ano. Porque aí a gente teria uma noção mais global. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou mostrar para vocês o que tem impactando julho, junho e maio. Vocês vão ver que um mês em relação ao outro destoa muito. Então o ideal é a gente ver o acumulado do ano também, para que fique uma situação mais justa. Enfim, vamos fazer os cálculos aqui para vocês verem. E eu vou fazer 2 cálculos aqui, ó. O que o fundo faz aqui, se você observar? Mês após mês, ó. Fevereiro, ele juntou aqui 210 mil. Março, ele juntou 180 mil. Juntou. Então, todos os meses, o fundo ainda vem conseguindo, mesmo entregando altíssima renda, ele vem conseguindo fazer reserva. Provavelmente aqui, ó, pelo que eu entendi, posso estar errado, em maio, ele pegou aqui um acumulado de reserva aqui que ele juntou, mais uma reserva de 1.172.000, e ele usou essa reserva aqui em junho, provavelmente para pagar a taxa de performance. Ou seja, ele ainda tem continuado fazendo reserva para o fundo aí, beleza? Vamos fazer o cálculo aqui para vocês, ó, vamos lá. Vamos pegar julho. Julho, o fundo receitou um total, ó, de 2.717.000. 1,5 milhão veio dos juros dos CRIs, 1,1 milhão veio de atualizações e mais 18 mil provavelmente de caixa. O que ele teve de despesas? Eu vou calcular para vocês somente com as despesas, mas também vou jogar no rolo aqui, no bolo, as reservas de caixa. Que eu vou colocar, porque querendo ou não, esse dinheiro foi tirado da gente. É um dinheiro que está sendo guardado. Então, se ele não for entregue, eu vou colocar como se fosse uma despesa também. Vou calcular os dois cenários. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, 243.920. Nesse caso, eu só estou somando as despesas. Multiplicado por 100, dividido por 2.717.796.
Então note que está representando 9%. Tudo isso que o fundo tem gasto está representando 9%. É o fundo que mais entrega no mercado e cobra 9%. Aí eu venho e trago para vocês, por exemplo, o Bari 11 que cobra entre 20% e 30%. O HSAF que cobra acima de 15%. Poxa, são fundos que não performam igual esse e cobram uma taxa bem acima do normal, que eu reputo ser uma taxa mais puxada, pesada. Venhamos e convenhamos, né? Agora eu vou somar com esses 16 mil também, vai ser algo que não vai mudar tanto. Ó, vamos lá. 243.920 mais 698 vezes 100 dividido pelo total lá, ó, 2717796. Está representando 9,58%. Quase não mudou quase nada, é irrisório. Eu falei que eu ia calcular os últimos 3 meses, mas vou calcular só junho. Que aí vocês vão ver que junho representou muito. Mas o que eu quero mostrar para vocês, ó? Em maio, ele performou 5 milhões. 10% de 5 milhões seria 500 mil. E aqui ele não dá 500 mil de despesa total, não dá. Então aqui em maio foi menos de 10% novamente. Por que eu estou fazendo esse disclaimer para vocês aqui, ó? Porque agora em junho você vai ver que vai dar uma salgada na taxa quando você coloca tudo. Se você pegar somente a despesa, ainda assim não dá os 10%. Mas como ele fez reserva aqui, aí essa reserva mais as despesas aí salga um pouco. Mas ainda assim eu reputo ser algo aceitável. Vamos fazer as contas. Primeiro, somente as despesas, ó, 256.734 vezes 100 dividido por 3.457.95. Então note que está dando 7,42% apenas. Foi até mais, assim, foi mais vantajoso que o mês de julho. Mas vamos somar agora a reserva que ele fez. Vamos somar os dois. 256.734 mais 375.465, 632 mil vezes 100 dividido por 3.457.095. Então note que no mês de junho, o que ele cobrou foi puxado, foi 18%. Mas eu vou falar para vocês, não é porque eu sou cotista não, é porque, poxa, é um fundo que vem entregando 2,5 vezes a mais que a maioria dos fundos do mercado. Você aceitaria pagar 18% de taxa para um fundo desse? E olha que não é, ele não cobra 18, tá? Eu pagaria sorrindo, porque o fundo entrega algo. Ele faz jus, ele faz por merecer. Mas a média desse fundo, a gente vai observar que está orbitando ali entre 8% a 12%. Que é totalmente... Eu pago com prazer uma taxa dessa para um fundo que performa bem. Vamos à frente aqui para a gente ver os riscos do fundo agora. Vamos lá. Indo à frente aqui, esse aqui é o primeiro ponto de atenção. É um fundo que tem apenas 10 papéis, 10 CRIs. Então aqui para mim já é algo um pouco arriscado, né? Aqui se você quiser ver com calma, você vai pausar o vídeo e dar uma olhada. Aqui são as taxas de contratação, ó. O que representa, ó, do total do fundo. Você pausa e olha com calma aí, tá? Vamos à frente. Aqui a gente vê 3 pontos de atenção que para mim destoa muito e eu espero imensamente que com essa captação o fundo dilua imensamente esses riscos que ele trouxe aqui, ó. Então, dentro da porcentagem do fundo aqui, a gente vai observar 3 situações bem preocupantes: 16%, 15% e 27%. Então isso para mim é algo muito arriscado do fundo. Só que agora vamos olhar os números especificamente desses 3 itens. Ó, os 3 itens que eu destaquei para vocês: IGPM mais 12, IGPM mais 11 e IPCA mais 12,5. Ó, vencimento 29, 2029, 2033, 2034. LTV, que é o que nos importa, ó, 44,6, uma excelente garantia, 32, outra garantia excelente, e aqui esse de 27 está com a garantia um pouquinho estourada, que é 59. O que vem a ser esse LTV de 59%? Isso aqui significa o seguinte, pessoal, que a cada R$ 59,00 de dívida, nesse caso o fundo possui 100 de garantia. Poxa, amor, mas ele tem quase o dobro ali, sim, mas para mim, um número saudável é essa média aqui, ó, abaixo de 50%. É que ele tem o dobro de garantias. Por quê? Por causa do seguinte, pessoal. Ele tem uma garantia que provavelmente é alguma coisa lastreada lá, mas que vale 100. Se o fundo precisar executar isso realmente, chegar no último caso e precisar executar, pode ser que se ele precisar vender rápido, ele não encontre 70, ele não encontre 60 e ele encontre apenas 50. Então é algo que custa 59, mas esse 100 que ele tem de garantia, às vezes, na hora de vender com pressa, ele só encontra 50.
Então pode ser algo que traga risco para o fundo. Quanto maior esse distanciamento entre a dívida e a garantia, é melhor. Então eu estou jogando muito aberto com vocês aqui e mostrando os riscos que o fundo está trazendo. Tá bom? Então assim, ó, a inadimplência média está totalmente controlada, 3%. A razão do PMT aqui, ó, isso aqui é o seguinte: tudo acima de 100% é o que é alcançar, é o que deve se buscar. Então significa atualmente que ele tem um fluxo aqui, ó, de 243%. Ou seja, ele precisaria estar 100 para estar saudável e ele tem 140% a mais. A cada 100 reais que era para ele estar recebendo, ele está recebendo 243. Então se a gente olhar os fluxos, se a gente observar os fluxos dos 3 itens que eu dei de destaque aqui, ó, são fluxos totalmente controlados. É os que trazem maior risco para a carteira. Os fluxos estão totalmente controlados. Ó. Olha a inadimplência desses aqui. Ó. Todas inadimplência controlada. Poxa, amor, 4% de inadimplência está falando que é controlada? Sim. Ora, um fundo desse que traz tanto risco inerente e ele está tendo uma inadimplência média de só 3%, você não acha que é algo positivo, não? Outro ponto, olha só. Outro ponto é que as vendas têm que estar o mais próximo das obras e, de preferência, à frente das obras. Então, aqui, ó, nesse primeiro caso, ele tem 89% das obras e vendeu 59%. 97% vendeu 77%. 100% vendeu 90%. Você observa que não tem nada muito para trás, ó. E vai ter um caso aqui, ó, que as vendas estão acima do que foi construído. Vendeu tudo e nem terminou de construir. É um dos que está aqui arriscado. Ó. Olha o outro. O que é o maior risco da carteira, agora, com essa ideia, parou de ser risco. Por quê? 100% vendido e 100% executado. Lógico que, nesse que está 100% vendido, pode ter distrato. Alguém pode parar ali, mas será que 100% das pessoas vão desistir da compra? Então, eu reputo que os riscos, ainda assim, trazem menos riscos, na minha opinião. É um fundo arriscado, não deixa de ser, principalmente pela concentração, mas ainda assim eu estou muito tranquilo nesse fundo. Sou cotista, estou muito tranquilo. Vamos lá. Ó. Ele tem diversificação? São Paulo, Paraíba, Goiás, Minas, Rondônia, Sergipe, bastante diversificação geográfica. Indexadores, que é outro ponto que me deixou mais tranquilo. Por quê? 46% está atrelado ao IPCA. Ele tem aqui, ó, 49% ao IGPM, só que é sem variação negativa. Então, GPM, ao passo que às vezes ele pode estourar lá em cima e dar 10%, 20%, no outro mês ele pode dar menos 5%. Então, ele pode ocorrer isso aqui e aí ele protege aqui, ó, essa variação negativa, ele não vai impactar no fundo. Então, isso é uma proteção muito bacana. Com variação negativa, apenas 5%. A gente vê também o LTV aqui, ó, 66% do fundo tem um LTV aqui entre 25 e 50. E apenas 34% do fundo tem um LTV aqui entre 50 e 75 aqui, tá bom? Vamos à frente. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, de cada página eu só vou ler o primeiro, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, quando você compra, eu volto e meio, eu tenho feito isso em fundos de papel e fundo de tijolo, só para a pessoa começar a entender como que funciona. Pessoal, você não está comprando o RPR11, você está comprando a dívida que esse URPR11 contraiu. Ó. Esse URPR11 ele é dono desse CRI, dessa dívida. Ó. Existe o imóvel, ó. Existe o loteamento, olha as garantias por trás. Tem cessão fiduciária, ou seja, o próprio lote é dado como garantia. Tem alienação fiduciária das cotas da SPE, ou seja, esse fundo ele é sócio, ele tem uma sociedade com uma empresa que está lá fazendo a incorporação. Então, se der alguma inadimplência, parte da empresa, vamos supor que a empresa valha 100% e seja só exemplo, tá? 50% do fundo e 50% da empresa. Ora, vamos supor que 10, 20% da empresa é dado como garantia. Fundo de obra, tem um dinheiro lá, quando o CRI faz, que tudo que esse fundo receber, tudo que for recebido ali, tem que jogar lá numa reserva, que se der algum default, é uma garantia para o fundo para ele não levar prejuízo. Fundo de reserva correspondente também. Aval dos sócios, pessoa física. Então, os sócios, pessoa física e pessoa jurídica são avalistas do empreendimento. Então, note que tem risco. Sim, em nenhum momento eu estou falando que não é arriscado. Mas olha o tanto de camadas de garantia que são dadas para essa dívida. Olha lá, ó. Operação lastreada, 100% do valor integralizado, 97% em obras, já vendeu 88%. Então, note que não é, assim, uma coisa no mundo das ideias. Tem um por trás aqui. Vamos à frente aqui, ó. As garantias aqui são semelhantes a que eu acabei de falar. É um loteamento também, ó, lá em Silvânia, de Goiás.
Então note que existe o empreendimento, você está se tornando sócio agora, o fundo emprestou dinheiro para esse empreendimento acontecer e ele tem garantias por trás. Não está sendo feito de qualquer forma. Vamos à frente. Novamente, ó. Olha os loteamentos que essa empresa faz parte aqui, ó. Então, ó, Bauru, São Paulo, Ariquemes, Pacto Urbanístico aqui, ó, Bananeiras. Então note que sempre tem bastante garantia por trás. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e vai lendo com calma aqui. Tudo bem? Vamos à frente. Aqui é o último, por fim. Vamos à frente. E aqui eu encerro o vídeo. O que eu tinha para trazer do RPR 11 era somente essas informações aí. Qualquer coisa, se tiver um relatório recente, quando eu voltar das férias, eu vejo e trago um vídeo mais atualizado para vocês. Antes de eu encerrar o vídeo, eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo, comenta pra mim. Gostou do fundo? Você teria esse fundo em carteira? E aí o seguinte, se você for entrar agora, eu não acho que seria uma boa você se posicionar agora. Pra mim, já passou a oportunidade de se posicionar no fundo. Eu posso me posicionar agora? Posso. Posso. Só que você tem que saber o seguinte, que até que haja uma nova subscrição, para você ir diminuindo o seu preço médio aí, você vai estar correndo muito risco aí, porque vai estar muito descolado do VP. E olha só, eu acredito que se o fundo fizer uma grande alocação, antes do final do ano, pode ser que esse fundo chame uma nova alocação, uma nova subscrição. Por que que eu estou dizendo isso? Porque vários fundos de papel estão fazendo subscrição. E como esse fundo está tendo uma janela muito boa, ele está sendo negociado a um preço sobre VP muito descolado, se ele chamar uma nova subscrição, várias pessoas cotistas vão querer participar, porque pode ser uma nova oportunidade de entrada aí para as pessoas. Então, como está tendo muita subscrição no mercado, eu acredito que se esse fundo fizer uma alocação rápida, antes do final do ano, ele faça uma nova chamada de subscrição aí. Isso é apenas um achismo da minha parte. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão me ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 1.578 inscritos, almejamos alcançar 2.000 ou quem sabe 3.000 até o final do ano. Acabamos de desbloquear a função Seja Membro. Tá gostando do canal? Quer nos apoiar financeiramente? A gente tem o intuito de comprar câmera, um microfone de qualidade, comprar equipamentos novos. E se você quiser nos apoiar nessa nossa jornada, você será muito bem-vindo. Quem se tornar membro vai ter benefícios exclusivos, tá? Vários benefícios próprios de membros. Dentre eles, por exemplo, se você me pedir um vídeo, eu vou dar preferência ao membro em relação a um inscrito normal. Além do mais, o maior dos benefícios é saber que você tem participado da nossa jornada, do nosso crescimento do canal. Então, antes de eu encerrar o vídeo, eu vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo. Provavelmente eu vou estar lá na praia, curtindo a praia. E eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.